Oi, gente, bom dia. A gente vai continuar hoje então com a zoologia. A semana passada a gente viu a classe dos peixes, né? E agora vamos ver as características dos anfíbios. Então, lembra, reino animal, filo cordado, classe anfíbios. Eu vou compartilhar os slides aqui, tá? Para facilitar. Então, gente, os anfíbios, o nome já te dá uma dica, né? Anfi, duas, biovida, animais com duas vidas, mais ou menos, né? No sentido assim, vive na água e vive na terra, ok? Isso é anfíbio. A evolução em relação aos peixes, né? Toda a teoria aí em relação à evolução dos anfíbios, que eles surgiram de um ancestral peixe. Então, aqui está mostrando, ó, o peixe primitivo, ele já tinha as nadadeiras sendo modificadas em membros locomotores. Então, para conquistar o ambiente terrestre, o que precisa? Membros locomotores e uma mudança na respiração, porque peixe respira por brânquias. Então, foi isso que aconteceu. Então, um grupo de peixes lá, o ancestral dos anfíbios, eles usavam a nadadeira para andar na lama. Existem alguns peixes até que fazem isso. Eles têm uma nadadeira que chama nadadeira lobada. Ela parece que tem um toquinho, um bracinho, e aí eles usam para andar. E a partir de nadadeiras desse tipo, eles acreditam que surgiu então uma modificação na estrutura óssea e surgiu os membros locomotores, certo? Tá aqui, ó. Esse é um exemplo de um peixe, que é uma espécie, acho que típica do Japão, se eu não me engano, né? E aí eles andam na lama, tá vendo? E muitos têm uma nadadeira, parece um bracinho mesmo, que eles usam para se locomover. Então, a partir das nadadeiras, desenvolveu os membros locomotores. Esse é um peixe típico da Amazônia, chamado piramboia. É um peixe, eles chamam popularmente de peixe pulmonado. Por quê? Eles acreditam que a partir de ancestrais também, como esses, houve uma modificação na bexiga natatória, certo? E essa bexiga natatória que é usada então na flutuação do peixe, ela foi sendo uma estrutura eficiente no acúmulo de gases. Esses peixes especificamente, na época da seca, eles meio que hibernam na lama até o nível do rio subir de novo, eles ficam respirando com o ar armazenado na bexiga natatória. Então a bexiga natatória funciona como um pulmão. Então, eles acreditam que a partir de um grupo de peixes assim foi desenvolvendo então o pulmão. E aí o peixe já tem então membros locomotores e pulmões, necessário então para a vida terrestre. Então aqui é chamado de dipnoico, né? Eles pegam o ar na superfície, acumulam aqui na bexiga natatória, e aí tudo indica que a partir dessa bexiga natatória tem evoluído então o pulmão, certo? E aqui então seria o peixe, que a gente tem aí, o peixe ósseo, né? Aí a partir das modificações surge aí um peixe meio que intermediário, com as modificações de nadadeiras e de pulmões e os anfíbios, ok? Aqui é a evolução, ó. Esse aqui é o selacanto que eu falei, ele tem uma nadadeira parecendo um bracinho e aí eles usam para andar na lama e aí foi evoluindo até surgir os anfíbios. Então, duas vidas, vida na água, vida na terra, porque todo mundo sabe que tem uma fase larval, que é o girino que desenvolve na água. Então, aqui tem as características gerais, né? As narinas nos anfíbios já servem para entrada de ar, que no peixe não, né? Era só para perceber substâncias na água. Os olhos agora com pálpebras, porque o animal pisca, limpa e lubrifica o olho, certo? O tímpano, a membrana timpânica, né? E peixe só captava as vibrações na água, não tinha ouvido. Agora já surge então uma modificação. E eles têm aqui na frente, principalmente os machos, né? A região do papo onde eles inflam e fazem aquele barulho que é o coachar, para atrair a fêmea para a cópula, certo? Então, em aspectos gerais, na região anterior. A pele, gente, sempre fina, úmida,
com muitas glândulas mucosas. As fotos em geral dos anfíbios, elas sempre saem com brilho, porque a umidade dessa pele, a hora que o flash bate, né? Então ele vai mostrar um brilho nessa pele. Então a pele fina, úmida e permeável. Então, ó, fina, úmida, com muitas glândulas e com nada de queratina. Queratina é uma proteína impermeabilizante que só vai surgir nos anfíbios. Por conta de não ter queratina, essa pele é permeável. Eles perdem água e desidratam muito facilmente. Então, eles têm sempre também um segundo motivo, além da reprodução, deles estarem próximos aí à água, certo? E todo mito, né, medo em relação ao sapo vem porque eles apresentam uma glândula que elimina uma substância tóxica, tipo um veneno, né, que é uma defesa, que é a glândula paratoide. Só que essa glândula não tem a capacidade de esguichar, só solta essa substância quando apertada. Então aqui está mostrando uma pessoa de luva, aqui a narina, o olhinho dele, o tímpano e aqui a glândula do veneno. Tá vendo? Ela tem uns porozinhos, quando aperta, sai esse líquido leitoso, tipo um veneninho, que se o animal ingerir, pode matar. Algumas espécies podem, inclusive, matar o homem, né? Tem um sapinho da Amazônia, que é um sapinho que eu vou mostrar vermelho, que ele tem toxina capaz de matar o homem. E então eles são chamados de tetrápodas, porque eles têm 4 membros locomotores, não controlam a temperatura do corpo. Lembra, são pecilotérmicos, ectotérmicos ou heterotérmicos, animais de sangue frio, como os peixes. E o ovo, gente, ele tem um envoltório, não sei se vocês lembram do ano passado que a gente viu em embriologia, que o ovo tem vitelo, que é o alimento do embrião. Então, o único anexo no ovo é o vitelo, porque a larva vai comer aquele vitelo temporariamente e depois vai sair e buscar alimento no meio. Então, não é um ovo com grandes novidades, porque ele se desenvolve na água, né? Então, é um ovo gelatinoso, onde o girino se desenvolve temporariamente aí. Aqui a pele, ó, mostrando que ela é fina, mas ligada a muitas glândulas mucosas que vão jogando muco para manter essa pele úmida e em contato direto com os vasos sanguíneos. Porque além da respiração pulmonar, eles também têm respiração cutânea, os anfíbios, né? E o girino, que é a larva, respiração branquial. Então é importante lembrar que agora a gente vai ter 3 tipos de respiração nos anfíbios. O tubo digestório completo, né? Boca, terminando na cloaca. Como a gente viu nos peixes cartilaginosos, é um orifício para reprodução, para fezes, para urina, tudo. E pode ter dentes, nem sempre para mastigar, mas eles ajudam a empurrar o alimento, certo? Então aqui tem lá o tubo digestório, esôfago, estômago, né, o intestino, tá vendo? Ó? A bexiga urinária, o intestino, bem como o aparelho reprodutor que nessa figura não está, desembocam na cloaca. Fígado, vesícula biliar, pâncreas, né? Então, uma digestão bem eficiente. Tá vendo aqui, ó, a narina, o olho, o tímpano e a glândula paratoide que eu falei na sequência. A língua é presa bem na frente, viscosa, né? Porque aí eles vão capturar o alimento com essa língua. Nessa imagem, então, em verde é tubo digestório, né? Aqui a coluna vertebral, o coração, que já evolui um pouquinho, nós vamos mostrar em relação aos peixes, tá? Um coração mais evoluído. E o pulmãozinho que funciona como uma bolsa apenas. Então, não é um pulmão, ó, desenvolvido, certo? É uma bolsinha. Por isso a complementação pela respiração cutânea. Então, um pulmão com uma pequena área de absorção. Aí, gente, vão aparecer as ordens, que eu também não vou ficar cobrando. Então, reino animal, filo cordado, classe anfíbio, ordem, anura, urodela e ápoda, mais comum ápoda, que são relacionadas com a cauda ou não. Anura sem cauda, urodela com cauda e ápoda sem pernas, que eu vou mostrar os exemplos. Os anúrios, então, sapos, rãs e pererecas. Aqui um sapo comum, né? Então, aqui tem a narina, o olhinho,
o tímpano e aqui é a glândula paratoide que eu falei que queima. Então, quando a gente vai pegar o sapo, né, manipular, tem que pegar por trás para não apertar a glândula. Parece que a pele é grossa, mas não é, viu, gente? A pele tem essas ruguinhas assim, mas é uma pele bastante fina e permeável. Aqui é uma perereca. A perereca, gente, ela tem essas ventosinhas, essas bolinhas na ponta dos dedinhos que ela gruda. O sapo, ó, ele tem dedos e unhas, como mostra aqui, tá? E a rã, ela tem as membranas entre os dedos, igual pé de pato. Então, dá para diferenciar, sim, sapo, rã e perereca. Ah, mas as pererecas são espécies menores. Mas tem espécie de sapo pequenininha também, certo? Então, na dúvida aí é o dedinho, né? Com unhas no sapo, com ventosas na perereca e com a membrana na rã. Tá vendo? A pele sempre fina e permeável. São animais inofensivos, né? Que têm um papel ecológico muito grande na cadeia alimentar e eles controlam aí a população de insetos, né? Se alimentam de insetos. Tanto é que agora, outono e inverno, eles não aparecem, né? Porque tem disponibilidade baixa de alimento. Aí quando vem a primavera, começa a chover, que os insetos também vão se desenvolver, sair do estágio de pupa, de ninfa, aí é onde que esses animais aparecem mais. Muitas espécies talvez com riscos de extinção, principalmente pelas mudanças climáticas, né? Poluição da água, porque o girino se desenvolve na água, a pele fina, aquecimento global, camada de ozônio, tudo isso interfere nas espécies. E também, né, sem contar que o homem com esse pavor e que não é baseado em fatos, vamos dizer assim, reais, né? Porque é um animal inofensivo, muitas vezes mata a troco de nada, né? Então é um animal extremamente importante aí. As cores variam bastante de espécie para espécie, tá? Tá vendo? Sempre em lugares úmidos. Porque tanto pela pele quanto pela reprodução. Então, se você tiver um exercício que você tem que justificar por que que o anfíbio depende da água, é um animal que ainda não se desvinculou da água. Coloca primeiro, gente, a reprodução. Uma dica aí que eu tô dando, né? Eles dependem da água para reprodução. Segundo, a respiração, a pele fina permeável, ok? Esse é o sapinho que eu falei, da Amazônia, né? E ele é venenoso. E a cor destacante, né? Avisa o perigo. Essa é a espécie comum, então dá para ver bem a glândula paratoide, que não tem capacidade de deslixar veneno, só sai quando apertada. Muitas espécies camuflam, tá vendo? No ambiente, uma situação de defesa aí. E esse aqui é um sapinho bem pequenininho, ele tá em cima do dedo da pessoa, né? Então, existem espécies bem pequenas. As pererecas também, ó, apresentam camuflagem, mas elas conseguem, então, grudar no substrato. Ó, essa parece uma folha, essa confunde com os líquens. Então, elas têm aí uma capacidade grande de camuflagem. Os urodelos, então, são os que têm cauda. E o exemplo é a salamandra. Ela lembra um lagarto, né? Só que diferente dos répteis, então, tem todas as características de anfíbio. Pele fina, permeável e depende da água para reprodução. Então, anfíbio, ok? Então, ela tem os membros locomotores e cauda. O sapo, ele perde a cauda na metamorfose. O girino até tem, mas eles perdem. Então, são várias espécies também, que varia na cor, né? Nesses pigmentos da pele. Tá vendo? E aqui é uma larva da salamandra mostrando as brânquias. Então, quando adulto, respiração pulmonar e cutânea. Quando larva, respiração branquial. Tá vendo aqui uma espécie, o axolote, as brânquias é uma larva, está no estágio larval. E aqui, ó, a larva, o adulto, aqui também, tá vendo? Pele bem brilhante, fina e permeável. E aqui é uma massa de ovos. As manchinhas já são as larvinhas em desenvolvimento. Então, como é um ovo gelatinoso, ele tem que ser posto na água.
porque senão ele desidrata, já que ele não tem casca. Os anfíbios em geral, gente, eles não têm membros copulatórios, né? O macho, ele sobe na fêmea apenas para estimular a fêmea. E aí a fêmea vai liberar os ovos pela cloaca e o macho vai liberar os espermatozoides pela cloaca também. Então isso aqui não se chama cópula, se chama um plexo. É só um estímulo, ok? E a larva com as brânquias. Aqui também dá para ver as narinas, os olhos, né, com pálpebras. E os ápodos, sem membros locomotores, é uma espécie comum que a gente já viu, chamada cobra cega. Tá vendo? A pele brilhante, mostra que é fina, úmida e permeável. Então, são várias espécies também, mudando bastante a cor. O nome científico é Cecilia ISP, porque são muitas espécies. Tá vendo? Muitas cores diferentes, variadas também, sempre encontradas em ambientes úmidos. Aqui é outra espécie. Aqui a evolução também, ó, mostrando o selacanto com membros locomotores, né? Alguns peixes pulmonados e aí a evolução, então, originando as três ordens, anuro, urodela e ápoda. O esqueletinho, né, os membros locomotores bem desenvolvidos, porque eles saltam. Então, aqui o crânio, a coluna vertebral, né, originado a partir da notocorda. E a respiração, então, que eu já citei, né, a larva branquial, o adulto pulmonar e cutânea. A bucofaringe aqui é porque pode entrar pela narina ou pela boca para chegar no pulmão. Aqui eu coloquei para a gente fazer uma comparação, ó. Aqui é o peixe pulmonado, o dipinóico, que usa a bexiga natatória como um pulmão. Então, ele tem um ducto para a entrada de ar. Aí aqui é o pulmão do sapo. Ele chama saculiforme. Claro que vocês não vão ter que ficar guardando o nome de pulmão, mas é uma dica, assim, para a gente lembrar. Ele forma um saquinho mesmo, então ele tem uma pequena área de absorção. Então não chega a ser um pulmão tão eficiente, daí a necessidade de respirar pela pele também complementando. Aqui é o pulmão parenquimatoso, já é de réptil, tá vendo? Ele é cheio de dobrinhas, então vai ser mais eficiente, aumenta a área de absorção. E aqui o pulmão alveolar, que vai para a ave e mais alvéolos ainda em mamífero, aumentando extremamente a área de absorção, que é o pulmão mais eficiente, certo? O sistema circulatório, então, continua fechado, né? Desde peixe. O coração do peixe tinha 2 cavidades, agora do anfíbio tem 3, 2 átrios e um ventrículo, só que tem mistura de sangue no ventrículo. Então, a circulação é dupla, porque passam 2 tipos de sangue pelo coração. Lembra que no coração do peixe ele é desenhado todo em azul, porque só passa sangue venoso, certo? Então, lá a circulação é simples. Agora, a circulação é chamada de dupla, dupla incompleta. Eu vou mostrar melhor no coração. As hemácias são nucleadas. Por que enfatizou isso? Porque em mamífero as hemácias são anucleadas, não tem núcleo, para aumentar a capacidade de transporte de gases. Aqui eles têm núcleo, tá? Hemoglobina também, sangue vermelho, tá? Qual a circulação? 3 cavidades no coração, 2 átrios, átrio direito, átrio esquerdo e um ventrículo. Então, quando chega sangue venoso aqui do lado direito e sangue arterial do lado esquerdo, que está vindo do pulmão, dos vasos sanguíneos, os 2 átrios mandam sangue para o ventrículo. Aí o ventrículo, então, tem mistura de sangue venoso e arterial. Por isso, incompleta, tem mistura de sangue. E dupla porque passam 2 tipos de sangue pelo coração, ok? Então, de 2 cavidades, o coração evolui para 3. E da circulação simples, evolui para a circulação dupla, só que ainda incompleta. Tá? Então, ó, átrio direito, átrio esquerdo, o sangue venoso vem, o sangue arterial vem e mistura no único ventrículo. Aqui continua rins, tá, pessoal? Então, desde peixe já a excreção por rins, e aí o rim vai melhorando à medida que vai passando de cada classe, ok?
Aqui nós vamos enfatizar mais nos sistemas, né? Mas a larva excreta amônia, porque vive na água, e depois da metamorfose, os adultos excretam ureia, igual a gente. Sistema nervoso bastante eficiente, né? Com vários nervos que espalham os estímulos pelo corpo todo. Então, o ouvido, que tem aquela membrana, né? Por fora, pálpebras, né? E muitas estruturas para olfato. Aqui a gente chama de órgão de Jacobson, fica próximo aí às narinas. Reprodução, então, sexo separado, macho e fêmea. A fecundação externa na água. Igual eu mostrei, o macho estimula a fêmea para ela pôr os ovos na água e ele coloca o espermatozoide, certo? O desenvolvimento indireto, porque tem larva, ok? Aqui é a larva específica da salamandra, que é o axolote. E algumas estruturas aí para captar cheiro específica de cada espécie. Tá vendo aqui, ó? É um macho, né? Os machos às vezes têm cores destacantes e sempre aqui na região do papo, onde faz o barulho com a char, às vezes ele infla tanto para atrair a fêmea na cópula, quanto, gente, para também conseguir parecer maior. Então, eles inflam, né, na presença de um predador. E aqui a reprodução, ó. Então, vida na água, vida na terra, por isso anfíbio. Então, o adulto, a fêmea desova na água, aí do ovo sai a larva, desenvolvimento indireto, a larva sofre metamorfose e forma o adulto, certo? Aqui até dá para ver, ó, nessa massa de ovos, alguns contornos dos ovos. Então, ele é uma bolinha gelatinosa de onde nasce o girino. Aqui a salamandra, então, ó, ela coloca os ovos em um substrato, em plantinhas aí, o macho fecunda e do ovo, então, sai a larva que vai se desenvolver, tá? Aqui um pouquinho mais completo, ó. Então, o macho estimulou, a fêmea liberou a massa de ovos, ele joga os gametas masculinos, aí esse ovinho desenvolve a larva sai do ovo e sofre metamorfose, ó, as brânquias, aí as brânquias vão atrofiando, aí a cauda vai desaparecer, surgem os membros locomotores e aí o animal é capaz de viver na terra. Aqui, gente, dizem que dá para diferenciar, mas isso é mais para uma pessoa que é mais especialista, né? O macho tem o tímpano um pouco maior, mais arredondado que a fêmea, mas é um pouco difícil de ver isso. Tá vendo? Ó? Não é a cópula, é um plexo. O macho estimula a fêmea para que essa fêmea libere os ovos, certo? Tá vendo? Aqui, ó, uma massa de ovos e as manchinhas são as larvas, o ovo extremamente gelatinoso, tem que ser colocado na água. E aqui, gente, é o macho guardando um dos ovos. Geralmente aí ele fica embaixo de rocha, em lugares sombreados para esses ovos não ressecarem. E quando o girininho vai nascer, ele já tem um certo movimento, ele vai para a água. Então é um dos poucos casos de cuidado parental que eu falei para vocês que tem peixe também que tem, né? O peixe palhaço, o macho ajuda, cuida, protege os ovos. O cavalo marinho, mas é bem exceção ainda. Esse aspecto de cuidar dos filhotes, ele fica muito evidente em ave mamífero. Tá vendo? Esse peixe, esse sapo aqui, ele chama sapo de Darwin. O macho guarda os ovos na garganta. E aqui tá já movimentando, que são os sapinhos que já vão nascer. E nessa imagem aqui, ó, ele vai literalmente regurgitar o sapinho. Tá vendo? Ó? Vai sair da garganta e aí o sapinho fica no ambiente já podendo se manter, certo? Então é uma maneira, é uma espécie que protege os ovos e os filhotes até o nascimento, né? E na garganta, onde ele vai manter esses ovos úmidos, ok? Então é chamado de sapo de Darwin. O girino, então, ó, que lembra um peixinho, né? Lá no peixe que tinha um alevino, os olhinhos, a boquinha, as brânquias ficam na lateral e uma cauda bem desenvolvida que depois vai desaparecer e formar os membros locomotores. Aqui é um ovo, ó, dá para ver bem a massa gelatinosa e a larva dentro desse ovo.
Aqui é o girino, ó, mostrando que à medida que a metamorfose vai acontecendo, essa mancha, que são as brânquias, ela vai diminuindo, porque as brânquias vão atrofiando, né? Já que vai formar então o pulmão. Tá vendo as brânquias na lateral aqui? Aqui também. E aqui já está mostrando o início da metamorfose com o desenvolvimento das perninhas. Então, a cauda desaparece, as brânquias atrofiam e desenvolve os membros locomotores. Então, num processo que a gente chama aí de metamorfose, certo? É claro que é lento, né? Mas aí é uma animação, então, para ver o desaparecimento da cauda e o desenvolvimento, então, dos membros locomotores e consequente atrofiação das brânquias, né? Vai desenvolver o pulmão. Bom, gente, então é isso. Com relação ao anfíbio, destaco características gerais, né? Então, sempre, né, nesses grupos, como que se alimenta, como que respira, né? Reprodução, as características gerais, e se tem alguma característica exclusiva aí de cada grupo também é importante, certo? Tentam fazer os exercícios e eu estou aqui para tirar as dúvidas. Pode mandar aí no grupo, tá? Que a gente já resolve as dúvidas, ok? Boa semana para vocês e até segunda. E na segunda a gente vai fazer uma comparação de anfíbio e réptil, ok? Se der tempo, às vezes a gente pode estar introduzindo aves, também fazendo uma comparação para seguir essa linha evolutiva aí, ok? Então, boa semana, façam os exercícios e até segunda.